Cabal e estruturas de poder na Terra. Quem realmente governa o nosso planeta? Oi, olá cadetes! Faz tempo desde o último vídeo, mas não se preocupem, aqui estamos nós, continuando com um novo assunto. Da última vez, falamos sobre como não estamos sozinhos no universo, as pessoas extraterrestres, e em episódios anteriores sobre a matriz e as falsas realidades em que os controladores da Terra nos fazem viver. E isso inclui a existência de ETs, ou melhor, como eles querem que acreditemos a sua não existência. Tudo para nos manter presos no reino artificialmente sustentado, com suas próprias regras e ideias que não refletem o que realmente acontece lá fora. Por que isso acontece e qual é o propósito de nos manter tão drasticamente limitados? Abordaremos isso nas aulas futuras. Mas primeiro, devemos estabelecer quem são aqueles a quem nos referimos como controladores da Terra. Quem é essa cabala misteriosa de que tantos conspiranoicos, e não apenas eles, falam? E eles estão realmente no controle do que acontece em nosso planeta? Certo? Sem mais introduções, vamos mergulhar, pois o assunto não é fácil. E parte deles será uma grande surpresa para você. Para começar este assunto complicado, devemos primeiro estabelecer uma base para um entendimento mais aprofundado, e isso é tudo relacionado à estrutura de poder na Terra e ao seu redor é estratificado e compartimentado, onde um nível não necessariamente sabe, ou de forma alguma, o que acontece nos níveis acima. E às vezes, eles podem até pensar que o nível deles é tudo o que existe. Isso é algo fundamental para entender à medida que avançamos neste assunto. Vamos começar pelo nível mais básico, que é o que a maioria das pessoas percebe como o sistema de poder que definem como governos locais, nacionais e internacionais. Este é o nível de poder mais óbvio e aquele que a maioria das pessoas na Terra é condicionada a confiar e obedecer como autoridade. Neste nível, as pessoas ainda acreditam nas notícias oficiais, nos políticos, na ciência e em tudo que lhes é apresentado vindo de fontes oficiais. Esta é a camada matriz da estrutura, projetada para dar à maior parte da sociedade a ilusão de ser credível e a única autoridade sobre eles. Desnecessário dizer, e como você já suspeita, isso não passa de um jogo, uma fachada habilmente projetada, e nada de real importância em relação aos assuntos na Terra acontece nesse nível. Só parece assim para o público desinformado. O que encontramos imediatamente por trás deste nível de poder oficial é mais governo, não tão óbvio para as massas, algo que a ciência política chama de estado profundo. Governo sombra, serviços militares ou de inteligência que exercem influência independentemente dos governos eleitos. Mais atrás, encontramos um nível importante, no qual vamos pausar para entender melhor, mas de forma alguma onde o buraco do coelho termina, com inúmeras sociedades secretas que estão por trás das narrativas oficiais dadas ao povo. Essas sociedades secretas também são estratificadas e funcionam de maneira compartimentada e graduada. Algumas delas podem ser chamadas de Illuminati, uma expressão agora genérica com a qual você pode estar familiarizado.
todos juntos, formando uma rede de clãs e organizações secretas altamente sofisticadas, entrelaçadas e coordenando para controlar todo o planeta, mas também lutando entre si por mais poder e controle. Esses são os níveis que também podem ser referidos como níveis inferiores da Cabala, e todos os governos humanos estão sob seu controle. Pessoas operando nesse nível também podem ser chamadas de elites, controlando secretamente nossa cultura, política e economia. Embora eu não diria que esta palavra é apropriada, pois eles não são de forma alguma superiores ao resto de nós. Não, eles definitivamente não são superiores, mas deve-se notar que é exatamente assim que eles se veem. Eu poderia até ir mais longe e afirmar que eles consideram qualquer um que não seja eles como gado, camponeses sem inteligência, animais de fazenda manipuláveis que devem ser explorados e não apenas por um único motivo. A maioria daqueles que vivem em estratos sociais mais altos, se não todos, vêm de linhagens, ou seja, eles vêm ou descendem de famílias centenárias ou milenares que sempre tiveram poder, posição social e dinheiro. Essas famílias incutem em seus filhos, desde muito jovens, a ideia de que são diferentes, que vêm de sangue, realeza, e, portanto, têm direito a possuir o que possuem e a fazer o que quiserem, incluindo abusar de pessoas inferiores a eles. Ser dessas linhagens faz com que eles acreditem que têm o direito de governar sobre os outros. E também acreditam ser especiais porque, segundo alguns deles, as almas que encarnam nessas linhagens ancestrais são escolhidos, como dizem, pela própria lei divina que muitos deles seguem. Onde eles estão exatamente? Não podemos simplesmente pegá-los e expô-los? Não exatamente. Algo que pode parecer estranho para alguns de vocês é que a maioria deles se esconde do público. Se conhecemos seus nomes, eles não são das chamadas verdadeiras linhagens de sangue, como eles chamariam, e não são os que estão orquestrando tudo. Aqueles que têm absolutamente nenhum desejo de ostentar seu status. Porque eles sabem que a atenção pública poderia trabalhar contra eles, então fazem o possível para permanecer anônimos. Quero dizer, se descobríssemos, eles seriam caçados, então preferem se esconder atrás das máscaras, dos fantoches, dos políticos de fachada e similares. Então, se algo der errado, eles podem simplesmente substituí-los por outros enquanto continuam com suas agendas. E 2, porque eles simplesmente não precisam de reconhecimento ou validação vinda daqueles que consideram mentalmente inferiores. Eles vivem em sua própria bolha de realidade que não tem nada a ver com a nossa, exceto quando se trata de nos usar para seus próprios interesses. Poder e controle é a única coisa que lhes interessa. Vou ser honesto, eu não consigo compreender de forma alguma a necessidade de ganhar mais e mais poder e controle. De onde isso vem? Eu não faço a menor ideia de que nível do ser essa necessidade vem. E por quê? Mas deixe-me citar meu amigo Taigeteano sobre isso. Aqueles que estão no poder, quem quer que sejam, a única coisa que importa para eles é ter mais poder e controle e sustentar o que já têm.
Portanto, os interesses do bem comum estão longe de estar em suas mentes. Eles não se importam com a população, eles querem explorá-la. Você sabia que eles nem usam a mesma ciência ou economia que o resto de nós? Isso mesmo, eles têm a própria, com seus próprios avanços, que decidem ou não divulgar e com a velocidade decidida novamente por eles. Eles, os controladores cabalísticos da Terra, implementaram até sistemas muito eficientes de desacreditação que são ativados contra qualquer pessoa ou evento que caia fora do quadro da ciência aceita. Eles controlam o que é possível e o que não é. Eles sabem que a política é apenas um espetáculo, uma marionete, para fazer as pessoas acreditarem que têm algum controle sobre quem as governa, enquanto eles, os controladores, geralmente comandam ambos os lados opostos. Eles obviamente controlam a mídia também e adoram causar divisão entre as pessoas porque quanto mais divididas elas estão, mais fácil é governá-las. Eles usam uma economia diferente. $100, euros ou coroas. Esses são para as massas. Eles não têm a mesma espiritualidade ou religiões também. Essas são para as massas, pois sabem que a maioria delas é implementada por eles para fins de controle. Eles seguem seus próprios rituais. As religiões oficiais, todas elas, são um compêndio simplista de conceitos mais complexos e profundos que apenas os iniciados em sociedades secretas conhecem bem. Isso porque eles não querem dar e nunca dariam à população humana conhecimento real e confiável, porque isso daria ao povo verdadeiro poder e isso colocaria em risco aqueles que fazem parte das sociedades secretas que controlam a Terra. Então, as religiões são apenas uma caricatura do que os controladores veem como real, um desenho simplista para o que eles consideram mentes inferiores. Como nos foi explicado, não é fácil saber qual é realmente o credo deles, porque muda muito a cada nível. Nos níveis mais baixos, eles acreditam na influência e adoração de entidades que lhes dão mais poder, entidades parasitas do astral inferior que discutiremos em aulas futuras. Sim, essas são reais. Sabe-se também que eles seguem o satanismo, adoram o sol negro e a astroteologia complexa, enquanto outros seguiriam princípios espirituais mais elevados, implementam o Antigo Egito e elementos druídicos, etc. Mas não vamos entrar em tudo isso no momento. Que fique apenas entendido que a espiritualidade deles é diferente do que eles apresentam ao público como religiões. Agora, por mais poderosos que aqueles que habitam neste nível se vejam, esta camada da estrutura de poder da Terra não é o topo da pirâmide. E você ficará surpreso ao descobrir onde termina. Então, fique atento. Chegaremos a isso no final deste vídeo e no próximo. Mas antes, há coisas mais importantes para aprender sobre o nível da Cabala que discutimos até agora. Um dos principais centros de comando da Cabala é o Vaticano. É a principal organização de controle do planeta Terra, pelo menos da parte que é visível para as pessoas. O Vaticano é basicamente o Estado de Roma e o Papa é o César com outro nome. A
mesma coisa, Roma nunca caiu, apenas se transformou em algo de acordo com os tempos. Roma ainda é o principal mecanismo de controle sobre o planeta Terra e tem sido assim desde pelo menos 600 anos antes de Cristo, embora a data exata seja duvidosa. Como meus amigos tigaritanos veem isso, o que os controladores usam é o chamado monstro de 3 chifres, o próprio Vaticano como o primeiro chifre que controla a espiritualidade, a cidade de Londres, que controla a economia, e Washington, D.C., que controla a força militar sobre o planeta Terra como o terceiro chifre. E este aqui policia todos para que se conformem à narrativa e às necessidades da cabala dos Illuminati jesuítas, cuja sede está no Vaticano. Uau! Você ouviu direito, os jesuítas. Oficialmente, uma ordem religiosa de clérigos na Igreja Católica com sede em Roma. Os Illuminati são os jesuítas, a mesma coisa, apenas semântica. Eles operam através dos maçons e sua influência está em todo o mundo usando lojas e sociedades secretas. Embora possamos dizer que o mecanismo de controle e os tentáculos da cabala vão mais longe e incluem muitos outros aspectos e estruturas de poder em todo o mundo, todos os caminhos levam a Roma, e o Vaticano é o centro de controle sobre a cabala, é a cabala a cabeça da própria cabala. Embora também deva ser enfatizado que o Vaticano não é apenas um nível, são vários, e o que é chamado de Vaticano, com esse nome específico, pode ser apenas um significado ao nível da matriz humana. Você pode se perguntar por que as pessoas nesses níveis se sentem tão superiores ao resto de nós e por que nos veem como ignorantes. Uma das razões é que, segundo eles, estão constantemente nos informando sobre seus planos para nós ou sobre o que fizeram, mas nós, o povo, estupidamente não fazemos nada a respeito, aceitando tudo cegamente. Na maioria das vezes, nem sequer percebemos. Espere. O que quero dizer com eles nos informando sobre seus planos? Por que eles fariam isso? Certo, algo importante que você deve entender sobre essa camada de controle, a cabala humana de nível superior, é que eles acreditam muito em karma, dualidade e no equilíbrio de energias, bem e mal, tudo parte da sua lei divina. É por isso que os pisos em preto e branco nas suas lojas. E é por isso que você verá tantos deles trabalhando altruisticamente pela humanidade, criando fundações para ajudar os outros com intenções aparentemente benevolentes, enquanto ao mesmo tempo também farão males inimagináveis a essas mesmas pessoas, trabalhando muito contra os interesses das pessoas. Essa necessidade de equilibrar o karma também é vista no fato de que a cabala acredita que está sempre dizendo às pessoas o que vão fazer e fazem, usando filmes, séries, músicas, mídia e assim por diante. Mesmo que o método dessa comunicação seja criptografado e a maioria das pessoas não consiga decifrá-lo de qualquer forma, na visão deles, eles fizeram a sua parte, o seu dever, ao incorporar seus planos e o que fazem na mídia de massa e na cultura pop praticamente em todos os lugares. Em suas mentes, as pessoas estão sendo informadas, mas escolhem permitir isso, como ovelhas ignorantes que são. Em suas mentes, o equilíbrio kármico desejado foi obtido e eles cumpriram sua obrigação. Eles realmente acreditam que não estão fazendo nada de negativo e que as pessoas recebem o que merecem.
não são um grupo muito agradável, hein? Definitivamente não. Embora eles simplesmente diriam que é nossa escolha vê-los dessa forma e que simplesmente não entendemos o quadro completo. Bem, no meu ponto de vista, qualquer um que esteja usando, manipulando e destruindo os outros para promover agendas autoproclamadas superiores e se sentindo superior aos outros, da maneira que esses caras fazem, não merece nada além de desprezo. E é isso que recebem de mim. Minha escolha é essa, e é minha escolha e dever informar os outros. Também tenho meus deveres, e sei que isso é algo que eles também temem. Você pode se surpreender ao saber, e isso é algo muito importante, provavelmente o mais importante. De tudo o que foi dito até agora, que muitos membros da Cabala deste nível, apesar de verem as pessoas como gado, estão na verdade apavorados com o despertar do público. Aterrorizados com a possibilidade de que as massas um dia percebam que estão vivendo uma mentira horrivelmente manipuladas e exploradas. Citando uma mulher Illuminati desconhecida, se a população descobrir quem tem feito tudo isso com eles, nos caçariam até o fim do mundo e não haveria lugar para se esconder e seríamos linchados sem misericórdia. É por isso que é tão importante se educar sobre esses assuntos, para finalmente perceber o que está acontecendo e despertar para o poder que nós, o coletivo, temos sobre os poucos, pois é exatamente isso que eles são, minoria, apenas com truques e complexo de superioridade. E o papel da Space Academy é ajudar você a se conscientizar de tudo isso, a conectar os pontos, questionar, pensar, expandir e, acima de tudo, ajudar você a se tornar indivíduos soberanos que não seguem cegamente, nem a nós. Agora, eu disse que esta camada da cebola ainda não é onde a toca do coelho termina, certo? Não é. E é hora de cavar mais fundo e compartilhar com você o que acontece nas camadas superiores da estrutura de poder na Terra. Você está pronto? Após o nível das sociedades secretas e elites globais, ainda temos níveis de controle mais profundos e profundos que podem ser difíceis de aceitar pelos cidadãos médios da Terra, já que a maioria das pessoas não está nem mesmo em um estágio de aceitar os Illuminati e a Cabala como algo real. Para a maioria, estas são apenas teorias da conspiração. Então, como podem sequer começar a imaginar a existência de uma estrutura de controle muito mais profunda que domina e dita tudo aos Illuminati, jesuítas, Cabala e todos aqueles no nível superficial? Tudo é em camadas, lembra? Então, naturalmente, se expande para estruturas mais altas e profundas. E os níveis que estamos entrando agora são as sociedades secretas com comunicação direta com entidades não humanas, sendo que muitos de seus membros também não são humanos da Terra. Neste nível, as coisas ficam realmente duvidosas e obscuras sobre qual espécie é qual e o que exatamente elas fazem. Mas são entidades como extraterrestres regressivos, não humanos, mas também outros, que discutiremos um pouco mais adiante. Formando alianças e tratados com a Cabala da Terra e representantes de estratos superiores de sociedades secretas. Essas sociedades secretas, as mais profundas e seus componentes não humanos, não têm misericórdia ou empatia pela população em geral e não estão entre os tipos mais amigáveis por aí, para dizer o mínimo.
Eles também se beneficiam explorando a população humana, por isso estão interessados em cooperar com a cabala da Terra. Vamos discuti-los em detalhe no futuro. Espere um segundo. Isso significa que os membros dessas estruturas de poder mais altas na Terra sabem que não estamos sozinhos? Claro que sabem. Lembre-se de que o que eles dão às pessoas no nível mais baixo, incluindo espiritualidade, conhecimento, tecnologia, ciência, é apenas uma parte ou uma versão distorcida e manipulada do que eles sabem ser a verdade no nível mais alto. Neste ponto, todos eles sabem que o ser humano da Terra não é a única espécie inteligente existente e estão o tempo todo em contato e fazendo acordos com outras espécies que residem na Terra e fora dela. Se isso é difícil de entender, você deve lembrar que, como tudo é em camadas, estamos sempre imersos na influência de todas essas camadas juntas, na maioria das vezes sem estar ciente disso. Na Terra existem várias realidades, nenhuma das quais se encaixa ou combina entre si. Há uma para as massas, para as pessoas simples. Há outra para os políticos, outra para as sociedades secretas de baixo nível e ainda outra para as sociedades secretas profundas, sem mencionar as realidades fora do planeta que também têm muito a ver com o que está acontecendo na Terra. Então, com este sistema de transformação de realidade em múltiplos níveis, é impossível para o público saber o que é o quê. Cada realidade descrita acima tem seu próprio conjunto de regras aceitas, ciência e tudo o que você pode imaginar. E cada nível está sempre pensando que detém a verdade absoluta, pois aparentemente está acima dos outros níveis. E, como de costume, eles são cegos para os níveis acima deles, principalmente devido aos seus próprios complexos egocêntricos e narcisistas. O tipo de tratados feitos com as raças regressivas, não humanas e fora da Terra, o propósito deles, etc., será discutido em outro ponto do nosso currículo. Mas o ponto a entender por agora é que a verdadeira estrutura de controle, sociedade, ou como você quiser chamar, é mais profunda do que os Illuminati e jesuítas, Cabala e todos aqueles que são apenas a primeira camada fina sob a percepção das pessoas da realidade na Terra. Por que tudo é tão estratificado e compartimentado, você perguntará? Como é possível entender tudo isso com tanto que está escondido de nós e envolto em segredo contínuo? Bem, essa é a ideia, não ser capaz de entender. A ideia por trás da compartimentalização, uma entre muitas, é controlar melhor a sociedade e também seus membros, onde ninguém consegue entender o quadro completo de nada e não consegue ligar os pontos. Talvez com esta ou aquela informação vazando aqui e ali por causa da necessidade do cabal de dar pistas às pessoas para equilibrar o karma. Mas, em geral, conectores de pontos são desestabilizadores do sistema e uma ameaça ao status quo da matriz. As perturbações não são o que os controladores finais realmente querem. E enquanto estamos no assunto dos controladores finais, é aqui que todo o tema das estruturas de poder relacionadas com a Terra se torna ainda mais interessante e, com isso, mais obscuro. Porque, como mencionei anteriormente, a toca do coelho não termina com as sociedades secretas, nem mesmo com sociedades secretas se misturando com raças não humanas, não amigáveis. Embora relacionado, a camada da cebola se estende ainda mais profundamente e você pode ficar e provavelmente ficará surpreso ao saber aonde ela vai. Na Space Academy, ousamos olhar além do véu. E você?
Qual é o próximo nível da estrutura de controle para nós? Consegue adivinhar? Antes de responder a isso, vamos fazer uma pausa. Há muito para processar neste momento, então vou nos dar alguns minutos antes de lançar a próxima bomba. Vamos ouvir os amigos da comunidade sobre o tema do Cabal e como eles o entendem. Mas não vá a lugar nenhum. Você não vai querer perder a parte final. Workshop comunitário. Vamos começar. E primeiro, ouviremos as senhoras. Algumas delas você já pode conhecer. Shareva dos Estados Unidos. Meu entendimento de Cabal é basicamente crime organizado em escala global. Vejo a Cabala como um pequeno número de pessoas muito poderosas que controlam todos os outros. E também penso em uma Cabala como uma mentalidade, uma atitude que permeia nossas instituições. Estou olhando para organizações hierárquicas onde elas são compartimentadas. Há uma abordagem de cima para baixo. Não há coração ou alma, sabe? Onde eles basicamente reforçam o conceito de que apenas os especialistas ou os líderes eleitos ou as pessoas com diplomas são inteligentes o suficiente ou qualificadas o suficiente para tomar decisões por você. Isso realmente tira o poder do indivíduo de olhar para dentro de si, de pensar por si mesmo e de assumir a responsabilidade por sua própria vida, suas próprias escolhas, suas próprias decisões. Esses sistemas controlam a população através de dois mecanismos, sendo a gestão da percepção e o outro a drenagem de recursos. Então, a gestão da percepção é enorme porque isso é basicamente controle mental. É basicamente a propaganda que nos é alimentada, as normas e a enculturação que experimentamos ao crescer, que nos ensina como o mundo funciona, qual é a nossa história, quais são as regras, qual é o nosso papel suposto ser e nos diz quais são os limites para a nossa mente. Infelizmente, acho que a maioria de nós que está interessada nesse tipo de informação realmente despertou em 2020, quando estávamos pesquisando e vendo informações que nos levaram a pensar, sabe? Uma situação era os fatos e então estávamos recebendo uma narrativa completamente diferente da mídia e dos nossos próprios governos. Eles estão usando unidades de persuasão e agências de inteligência para influenciar fortemente a mídia e nossas instituições, instituições de pesquisa sobre quais informações serão divulgadas e quais informações serão retidas. Alguns exemplos de que eu vejo que nossas instituições estão comprometidas e estão escondendo informações de nós. Muito simplesmente, se você olhar para o Instituto Smithsonian, há todos os tipos de descobertas arqueológicas onde o Smithsonian foi chamado para dar uma olhada e então esses artefatos foram silenciosamente removidos e você não ouve mais falar deles. Então, coisas que demonstrariam para a pessoa comum que há muito acontecendo, há muitas evidências de tecnologia antiga, outras culturas, pessoas, raças humanas, não humanas, que existiram aqui na Terra por muito tempo, sabe? Que são simplesmente varridas para debaixo do tapete. Eu diria que atualmente há todos os tipos de artefatos surgindo no México e na América Central. Funerários, o de pedra e sim, principalmente objetos funerários de pedra. Estão sendo escavados principalmente por arqueólogos, você sabe, especialistas que estão enterrados com corpos reais de greys. E esses objetos funerários representam espaçonaves. Eles mostram e representam o que parecem ser formas iniciais de hieróglifos. Coisas fascinantes. Até mesmo sob o Planalto de Gizé, uma nova tecnologia semelhante ao lidar, mostrou que há enormes vazios construtivos, cavernosos, como cidades, sob o Planalto de Gizé. E pela minha pesquisa e meu entendimento, isso era um antigo porto espacial porque éramos uma civilização interestelar
Mas isso, é claro, é encoberto pelo governo egípcio. O que me leva, você sabe, apenas ao conceito básico de que a história foi reescrita, que tivemos muitos reinícios onde, à medida que a população, suponho, pensa por si mesma, sabe demais, não é controlável, coisas ruins acontecem e a história é reescrita. Esses são exemplos de como eu acho que a Cabala é uma coisa real. E mais evidências estão surgindo que farão as pessoas questionarem quem realmente está no comando. E o outro componente de como a Cabala nos controla é através do esgotamento de recursos, e o recurso mais óbvio é o dinheiro. Então as pessoas estão trabalhando muito e sua energia está indo para o trabalho, e depois elas chegam em casa exaustas e então sua energia vai para a mídia. Então, essa energia criativa não está indo internamente dentro de nós mesmos. E também, energeticamente, estamos sendo drenados. E isso entra em um campo completamente diferente de quem está colhendo nossa energia. Através do medo, da raiva e da tristeza, projetamos isso para o mundo e isso é refletido de volta para nós. E então estamos cercados por mais medo e tristeza negativos. Então, é uma coisa interessante quando você começa a questionar o que é a Cabala, porque há muitos níveis nisso. Bem dito. O que Sharifa disse é muito importante, porque uma das maneiras de saber que algum tipo de organização obscura existe por trás do véu, máfia oculta, como meu pai, que era professor de história, costumava dizer, é como eles tratam os registros históricos, como sempre tentam distorcê-los à sua maneira, escondê-los. Na verdade, falaremos sobre o assunto com mais detalhes no futuro, sobre a manipulação de eventos históricos. Obrigado por mencionar isso. Certo, agora vamos falar com Christy, da Nova Zelândia. Uma das primeiras coisas que descobri, comecei a perceber quando estava tendo uma espécie de uma jornada de despertar que levou anos. Uma das primeiras coisas que comecei a perceber é que havia uma facção de seres. No início, eu pensei que eles eram apenas humanos, mas então comecei a perceber lentamente que há pessoas fora do planeta também, e também apenas energias e entidades. Elas não precisam ser físicas, mas eu percebi que havia uma facção desses seres que estava controlando tudo neste planeta. E eles têm suas próprias agendas e são mestres da manipulação e da guerra psicológica. Ainda mais do que os militares, quero dizer, essas pessoas são secretas e são incrivelmente inteligentes e estão nisso a longo prazo. Eles, muitos deles são extraterrestres, regressivos, estão nos manipulando e as nossas mentes através da mídia, entretenimento, música, educação, grande indústria farmacêutica, medicina, governos, líderes políticos, religiões. Eles basicamente controlam tudo. E eles têm seus fantoches, que meio que fazem o que eles mandam, mas são eles que estão meio que dirigindo o espetáculo. Mas uma vez que você percebe isso, você se torna mais empoderado, porque pode estudar como eles operam, suas manipulações, suas táticas e seus segredos, e você pode meio que puxar o véu e ver como este planeta é realmente governado. E eu acho que isso é absolutamente essencial se você está determinado a, se libertar dessa matriz artificial em que nos encontramos neste planeta. É absolutamente essencial estudar como a Cabala opera, quem eles são, o que eles querem e, você sabe, como você pode contra-atacá-los, porque muita coisa não é apenas uma questão física, é uma espécie de questão de frequência que está acontecendo com a Cabala. Eles estão muito interessados em como as frequências funcionam e como as energias funcionam. Eles entendem como criar medo e ansiedade e meio que aproveitam essa energia que temos dessas emoções e basicamente usam isso a seu favor. E essa é uma outra história, mas o que estou tentando dizer é que eles não estão apenas vivendo para ser físicos.
eles estão vivendo fora da fisicalidade também. Eles não são apenas humanos, não são apenas políticos, não são apenas pessoas religiosas. Eles também estão vivendo fora deste planeta e também estão vivendo em outros reinos. Uma vez que você percebe o que eles querem, como eles operam, você estará se capacitando para começar a controlar sua realidade. Então, é isso. Fique atento, porque há muito a explorar. Palavras importantes. Isso te capacita a saber o que está acontecendo, pois assim você pode estudar como tudo funciona e tomar decisões mais informadas. Parte de se libertar de algo, da opressão, é conhecer as táticas e o jogo do opressor. Entenda o que eles querem e sua natureza. E sobre outros reinos de que Christie está falando, seres não físicos, chegaremos a isso mais tarde também. Por último, temos Tomek, da Polônia. Para mim, o termo cabal refere-se às estruturas mais profundas de poder que governam este planeta e que já são absolutas. Elas estão no topo da pirâmide porque o poder tem uma estrutura piramidal na Terra. Ou seja, olhando para uma empresa, temos funcionários básicos, que são pessoas, depois há gerentes ou alguns conselhos locais. Mais acima, há alguns políticos, depois há outros governantes, presidentes e assim por diante. E a pirâmide continua subindo. Mas depois, há sociedades secretas ainda mais altas, elites e várias pessoas e instituições que nem conhecemos, porque a informação sobe. Aqueles que estão mais acima sabem mais do que os que estão na base, e nós estamos na base desta pirâmide, então não sabemos nada. É por isso que não sabemos muito sobre quem eles são e o que está acontecendo aqui. O termo cabal pode ser definido de diferentes maneiras, e as pessoas o definem de forma diferente. Por exemplo, os Illuminati, banqueiros, sociedades secretas. E na verdade, eles não são tão secretos, porque informações sobre eles estão disponíveis se você fizer sua pesquisa. E eu não acredito, eu sei, porque fiz minha própria pesquisa. Eu verifiquei, e sei que algo assim acontece. Vale a pena investigar, apenas cavar um pouco. Não leva muito tempo para perceber que algo realmente está acontecendo no mundo, que há governantes por trás da cortina. Se digitarmos a frase sociedade secreta ou algo semelhante no Google, os primeiros resultados que veremos serão obviamente verificadores de fatos e informações politicamente corretas. Então, temos que cavar mais fundo. Temos pessoas como Maxwell Jordan e David Icke, por exemplo, que fizeram um ótimo trabalho ao expor essas estruturas e mostrar como elas funcionam. Temos sistemas bancários inteiros que são expostos como bancos de reserva fracionária, e também vale a pena ver como o dinheiro é criado do nada. E assim, o mundo está cheio de injustiça para aqueles que trabalham na base, cheio de guerra, sofrimento e várias outras coisas com as quais não concordamos, mas neste sistema não temos escolha. É assim que tudo está configurado, e é assim que é, mas não sabemos porque não temos a informação, porque estamos na base da pirâmide, onde não há informação. Temos informações que são transmitidas pela televisão, rádio, imprensa, mídia, que são oficiais, que são propaganda oficial. Dessa forma, não chegaremos a lugar nenhum. E quando de repente queremos saber mais, digitamos sociedades secretas, Illuminati, no Google, recebemos informações superficiais, que são realmente mais propaganda. Então, para saber por si mesmo, você tem que ir mais fundo. Faça uma pesquisa objetiva, apenas veja por si mesmo. Verifique por si mesmo se algo maior está controlando este planeta, e está tudo disponível. Toda a informação está disponível, está apenas escondida por trás de mecanismos que a censuram. Outro ponto importante, pesquisa. Os tópicos que discutimos hoje não são algo impossível de confirmar, impossível de encontrar informações, conspirações. Está tudo por aí já, de uma forma ou de outra. Você só precisa investigar o assunto, se isso despertar seu interesse. Obrigado a todos pela participação. Como nos foi explicado, tudo relacionado à estrutura dos mecanismos de poder na Terra é super estratificado, e fiz o meu melhor para resumir brevemente alguns dos níveis inferiores deste jogo de controle. Também disse que há mais uma bomba para lançar, e que por trás das sociedades secretas, fazendo tratados com não-humanos não tão amigáveis, há ainda outro nível, um com o qual o nível anterior colabora e do qual recebe ordens diretas.
Certo, para entender isso, precisamos ir além da Terra e entrar no espaço, onde nos deparamos com a mega estrutura por trás de tudo, a própria Federação Galáctica de Planetas Unidos, ou simplesmente Federação Galáctica. Uau, certo. Que diabos? Bem, sim, semelhante, mas não o mesmo tipo de organização apresentada em Star Trek ou mesmo Star Wars. E aí, preste atenção, não é ficção. Lembre-se do que eu disse antes sobre a Cabala sempre nos dar pistas em filmes e na cultura pop sobre o que realmente acontece, mas sempre disfarçadas como ficção ou símbolos, para que as pessoas não tenham uma maneira prática de entender nada disso, ou sejam levadas a percebê-lo apenas como fantasia. A realidade supera a fantasia, meus amigos, e muita dessa fantasia é baseada na realidade, e não o contrário. A Federação Galáctica, estruturada como mais uma cebola, é a gestora direta e absoluta dos assuntos na Terra, e é o organismo que monitora e supervisiona todos os níveis abaixo dela, com muitos deles geralmente não muito cientes do que acontece acima. É daí que entra o papel dos meus amigos da órbita, pois são eles, sendo membros da própria Federação, que puderam lançar luz sobre esta situação a partir de sua perspectiva lá de cima. Consideramos a Federação como os controladores supremos da Terra, e a quem a Cabala que controla a Terra responde. Certo, vamos pausar aqui e entrar nesse tópico mais a fundo no próximo episódio, pois é muito extenso, merece certa atenção e provavelmente levará várias aulas no futuro para entender. Acho que você já tem bastante para digerir hoje. Vamos nos encontrar novamente em breve. Fique ligado! A revelação das realidades por trás da cortina apenas começou. Vejo você no próximo. Resumo. Tudo relacionado à estrutura de poder na Terra e ao seu redor é estratificado e compartimentado. A primeira camada mais básica é o nível da matriz, com governos oficiais, mídia científica, educação, etc. O que a maioria das pessoas acredita ser a autoridade. O próximo nível é o estado profundo, um governo sombra logo atrás do oficial. Serviços militares e de inteligência, etc. Em seguida, temos uma rede complexa de sociedades secretas e clãs espalhados pelo mundo, com alguns que podem ser chamados de elites Illuminati e também uma cabala humana terrestre controlando secretamente o mundo por trás. Pessoas neste nível acreditam em karma, dualidade e frequentemente jogam dos dois lados de um jogo. Eles têm sua própria economia e religiões. Não têm empatia pela população e a exploram como gado para seus próprios propósitos. Um dos principais centros de comando do Cabal é o Vaticano. O Vaticano é basicamente o Estado de Roma e o Papa é o César. Mais profundamente por trás deste nível, todos interconectados, existem níveis da cabala terrestre entrando em contato e tratados com facções não humanas negativas. O principal gestor da pirâmide, conforme entendido até agora, é uma federação galáctica com sede fora da Terra, uma mega estrutura que supervisiona e monitora todos os níveis abaixo.